filho é sempre filho. Tanto aqueles filhos biológicos, né? Ou como a gente chama do filho do coração. Quantas crianças, né? Têm o carinho de pais que adotam, enfim. Por isso, hoje nós vamos falar sobre esse assunto muito importante, que é a adoção, né? E, segundo dados do Conselho Nacional da Justiça, há 29 mil crianças em abrigos no Brasil. Dessas, apenas 4 mil estariam aptas para a adoção. Das 27 mil pessoas que pretendem adotar, mais de 10 mil só aceitariam crianças brancas. Os dados também mostram que quanto mais velha a criança, menor a possibilidade de adoção. Apenas 10% dos pretendentes adotariam uma criança acima de 4 anos. Sério essa estatística, hein? Mas para falar sobre esse assunto aqui conosco, o juiz da Vara da Infância e Juventude, Claudionor Contri Júnior. Bom dia. Seja bem-vindo. Alegria recebê-lo, viu? Fique à vontade. E também a... Não? Então não. Aqui na minha pauta tinha mais alguém, mas não. Bom dia, doutor. Bom dia. Seja bem-vindo, viu? Uma das curiosidades aqui para mim, com relação aos dados, é que 4 mil crianças, né, dessas 29 mil, 4 mil crianças estariam aptas para adoção. O que seria isso? São crianças já que foi esgotado o procedimento para reinserção na família de origem, né, através de estudos, acompanhamentos feitos por setores técnicos da Vara da Infância e Juventude, se chega à conclusão de que essa criança não tem mais condições de ser reinserida no grupo familiar originário por conta de uma situação de risco à criação e manutenção dela. Ah, entendi. Então, essa criança, vamos supor, por infinidade de possibilidades, foi tirada dos pais e estão no abrigo. Isso. Aí, em primeira mão, vai tentar levar as crianças de volta ou para casa ou para o familiar. E aí não consegue, depois de toda a tentativa. Isso. E aí sim, elas estão... O que a gente coloca são disponibilizadas para inserção em família substituta através do Instituto da Adoção. Hoje se fala, né, de adoção, e todo mundo que geralmente se fala em adoção diz que há muita dificuldade para adoção. É tanto que se vê muito mais pessoas, pais, né, muito mais crianças para serem adotadas do que pais, né? É uma infinidade de pessoas inscritas e muito poucas crianças adotadas. Seria esses dados mesmo? Porque existe essa, né, essa exigência, muitas crianças precisam ser brancas, até 4 anos de idade. Seria isso? Exatamente. O problema geral? Esse é um dos fatores, né? Esse é um dos fatores pelo critério de eleição, né? Quando é feito o pedido de cadastramento, o casal interessado em adoção, ele destaca as características das crianças que eles aceitariam a adoção. E, na realidade, infelizmente, né, a grande maioria estabelece criança da cor branca, limite de idade, né, questão de se tem problemas de saúde, se não tem, né. Essa eleição, ela dificulta o maior número de adoção. O procedimento ele não é demorado. O que é demorado é essa busca de casais que aceitem a criança com determinado perfil. Porque quando a gente vai ver, principalmente nesse site de cadastramento, a gente percebe assim que é tantos pais querendo adotar que as crianças que estão nos abrigos daria, né, para resolver toda a situação e talvez teria ainda pai querendo adotar. Mas quando a gente vai ver na prática, né, isso não acontece. Não acontece. Então não seria por causa da burocracia da justiça. Não, o procedimento ele é simples até. Ele não é um procedimento dificultoso. O casal ele é submetido a um período de estudos, né, que vai o habilitar ou não ao cadastro de pretendentes à adoção. Tá? Agora, o grande obstáculo são as características que eles impõem para aceitar uma criança. Né? Normalmente é o recém-nascido, não mais que 3 anos, branco, bonitinho. Infelizmente é isso, a realidade brasileira é essa. É uma estatística muito triste, eu acho. Triste, né? Muito triste. Porque a criança, todas elas merecem ser amadas, independente de idade, de cor, de raça, enfim. E nós chegamos a um ponto, até me desculpe, de ter crianças em abrigo que a situação é indefinida. Não existe a possibilidade
de colocar na família de origem e é remotíssima a possibilidade de adoção. Porque são crianças de 13, 14 anos que já estão numa política de institucionalização. Quer dizer, a instituição passou a ser a vida dela. E a possibilidade dela ser colocada numa família substituta, até mesmo por apadrinhamento, é muito difícil. E qual que é a diferença do apadrinhamento para a adoção? O apadrinhamento é aquele voluntariado, aquela pessoa que se dispõe a perder um tempo da sua vida para dar atenção àquela criança, levá-la final de semana para casa, passar as férias na casa, prover, ainda que de forma parcial, a subsistência daquela criança. E a adoção não, a adoção é a inserção da criança na família substituta com quebra do laço biológico. Quer dizer, ela perde todo o vínculo com a família de origem. Né? Tanto que a certidão, o registro de nascimento originário, ele é cancelado e é proibida qualquer tipo de publicidade desse registro, a não ser por requisição judicial. Então a adoção é isso, é a reinserção da criança em uma família substituta com a perda do laço biológico, de tudo. Assim, de toda aquela árvore parental, ela perde toda a identidade com aquela família de origem, que passa toda para a família substituta. Essa é a diferença. O apadrinhamento não. É o voluntariado, aquela pessoa que se doa um pouco para aquela criança, mas não quer criar o vínculo. Então, geralmente, quando você vai nos abrigos, o que você vai ver é criança de 4 anos a mais. Seria isso? Normalmente. Que já está nesse regime de institucionalização, que assim, que são remotas as possibilidades, são crianças de 5, 6 anos. E aí a gente tem que fazer um trabalho de tentar tirar essa criança da instituição, mas aí fazer o trabalho não com a criança, mas mais com a família, para tentar estruturar a família, para ela poder receber aquela criança de volta. O objetivo é assim, o abrigamento ele tem que ser sempre provisório. Né? Ele não pode ter esse caráter de definitividade que nós estamos vendo com essas crianças e com adolescentes. Esse que é o grande problema. A gente está escutando falar aí, né, que no Congresso, em Brasília, tem uma frente em defesa de políticas de adoção. O que seria isso? São formas de se animar a pessoa a adotar, né? De levar a pessoa a receber essas crianças com dificuldade de colocação em família substituta, através de benefícios, né? Em programas sociais, de dar um suporte maior para essa família, para incentivá-lo à adoção. Ou seja, o governo vai tentar ajudar as famílias de maneira financeira, com algum tipo, para que elas se animem a adotar as pessoas. Para se fazer a adoção hoje, existe um cadastro nacional. Se eu quiser adotar uma criança, eu vou entrar nesse cadastro, não é isso? Por exemplo, ou não? Vamos trabalhar Como é que assim. funciona? Em Cruzeiro, tem um cadastro de Cruzeiro. Aqui da cidade de Cruzeiro, pertinho da gente. Entendi. Em Cachoeira, existe um cadastro de Cachoeira. Esses dados todos, eles são lançados pelo Juízo da Infância e Juventude no Cadastro Nacional de Adoção. Por quê? A partir do momento que há o abrigamento da criança e essa criança se conclui pela disponibilização para a adoção, começa a procura pelos casais interessados. Como é que a gente faz? A gente faz por exclusão. Normalmente, pretende-se deixar a criança na cidade de origem. Eu vou olhar no cadastro de Cruzeiro. Se eu não tiver ali, dentro desse cadastro, um casal cujo perfil esteja de acordo com aquela criança, eu passo essa informação para o Cadastro Nacional de Adoção. Eu vou buscar no Cadastro Nacional de Adoção casal interessado numa criança com aquele perfil. Quer dizer, primeiro eu esgoto toda a possibilidade na cidade da criança. Isso. Aí eu vou buscar no Cadastro Nacional. Aí eu posso ter um casal do Espírito Santo, um casal do Rio de Janeiro, um casal do Amazonas, que vai se dispor a sair de lá, vir aqui, ter o estágio para conhecer a criança, passar o estágio de convivência, né? Ver se essa convivência ela recomenda a adoção e a partir daí começar o processo propriamente dito de adoção. Ok. Então, primeiro, há esse cuidado de tentar encontrar uma pessoa ali próxima a ela, na cidade. E aí, sim, se caso não acontecer, vai para... Os dados são disponibilizados no Cadastro Nacional de Adoção, né? E nós somos informados. Olha, casal tal tem interesse na criança. Aí nós começamos o processo de aproximação, estágio de convivência, deferimento de guarda, pedido de adoção e até o final, né? Com a procedência do pedido, a destituição do poder familiar dos pais biológicos, né?
e a assunção da maternidade e paternidade adotivas. Ok, vamos acompanhar uma matéria aí feita pela nossa jornalista, a Drica Adamo. Vamos juntos. Heloísa Bonjardim é fundadora do Grupo de Apoio à Adoção de São José dos Campos, o Alegra. O grupo foi fundado em abril de 2010 e nasceu do sonho de alguns pais adotivos e pessoas interessadas no assunto. É claro que a ideia nasceu primeiro no coração de Heloísa, que sempre pensou na adoção. Eu sempre sonhei com a adoção desde a minha adolescência. Então, quando nós decidimos, a gente pensava assim, em gravidez biológica e pensava em adoção. Quando começamos a tentar engravidar, e estava demorando, a gente falou, vamos já paralelamente fazer as duas coisas? Então, a gente deu entrada no processo, fomos buscar a documentação, procurar saber o que era, que tinha que providenciar, e demos entrada no processo e, ao mesmo tempo, fomos investigando qual era o problema de eu não engravidar. E quando nós descobrimos que eu tenho uma endometriose em estágio avançado. Os 2 filhos de Heloísa são adotados. André foi adotado ainda recém-nascido e o William com 1 ano e meio. O André, nós o conhecemos com 3 dias de vida, né? Então ele veio bebezinho, tinha recém-nascido. E aí foi toda a experiência de pais como se fossem pais biológicos, né? E aí, primeira viagem, né? Que é coisa de trocar fralda, todo o processo natural de filho. No caso do William, o William veio com 1 ano e 9 meses, né? Então teve um outro processo, aí teve um processo de adaptação, né? Que foi diferente do André, né? O André foi um processo de adaptação de um recém-nascido. Com o William, ele já tinha, como ele já tinha 1 ano e 9 meses, então ele já tinha algumas manias, ele já tinha um comportamento que era dele. Então a gente teve que se moldar a ele, se adaptar a ele e ele se adaptar à nossa realidade. Mas foi por causa do processo que enfrentou que ela fundou o Grupo Alegra. O papel do Alegra é fazer a interação entre os pais adotivos, os interessados, né, os casais que estão na fila de espera, os filhos, porque uma coisa muito importante no grupo é os filhos poderem participar também, criarem vínculos com outras crianças. Outra coisa é promover debates, né, sobre adoção, incentivar a adoção legal por meio de orientações. Muitas pessoas procuram a gente, querem saber como faz. E promover a nova cultura da adoção. O que é isso? É uma nova maneira de ver a adoção sob a perspectiva da criança abandonada, institucionalizada, que ela tem direito à convivência familiar, ela tem que ter direito à convivência familiar garantida. Nas reuniões, os pais compreendem melhor o fato de que a adoção não é um ato de caridade. A adoção não é caridade. A adoção não é ajudar alguém, não é filantropia. Se você quer fazer filantropia, vai lá numa ONG perto da sua casa, faça uma doação, né? Mas se você quer adotar um filho, você quer um filho. É para suprir a sua necessidade, sim. É egoísta, sim, porque você quer ser mãe, você quer amar, você quer ser amado. Para o casal, adotar os 2 filhos foi a melhor coisa que fizeram e, por causa disso, eles já esperam o 3º filho do coração. Já estou gestando o próximo. Espero que não demore muito, mas eu estou preparada, que eu sei que é... Para a fila de espera. Já estou na fila de espera, já. Que lindo, né? E é isso mesmo, bem definido, né? Bem definido. Bonito isso, ela dizer que não é um ato de caridade. Não. É amor, né? É tanto, porque eu acho que todo mundo que casa quer ter um filho. E aí, olha que testemunho lindo, que exemplo maravilhoso. Ela já está esperando o 3º. Como esses projetos, né, aí que acabamos de acompanhar, essas ONGs colaboram com processos de adoção no país? É justamente nessa procura, né, tanto de crianças quanto de casais, que às vezes, por desinformação ou por inacessibilidade, não vão fazer os procedimentos exigidos para efetivamente receberem uma criança como filho, né? Então, assim, são essas forças paralelas que suprem a deficiência do Estado em todo esse processo. Porque a verdade é bem essa, né? Existe uma deficiência do Estado. Até por isso,
Por força disso é que surgem essas organizações não governamentais para suprir essa deficiência do poder público em relação à assistência da criança e do adolescente. Uhum. Ela também acabou fazendo uma reclamaçãozinha ali da demora, né? Então, mas aí o grande problema é assim, né? É aquilo que a gente estava... Não é uma maternidade que entra grávida e sai com uma criança, né? A gente precisa fazer um estudo para ver se efetivamente a colocação da criança naquele núcleo familiar vai representar a cessação daquela situação de risco que justificou a colocação da criança, né? Você tem que fazer um estudo do núcleo familiar, qual é a intenção da adoção, se efetivamente aquela pessoa está madura para receber uma criança que não foi gerada do modo convencional, né, de ser biológica, né? É uma criança estranha, quer queira, quer não, é uma que vai... Alguém chegando diferente. Exatamente, porque às vezes fala assim, como ela falou, tem gente que pensa que a adoção é caridade. Adoção não é caridade, a pessoa tem que estar muito certa daquilo e o que representa, né, essa assunção dessa responsabilidade. Então, o processo ele não é demorado, o processo ele é minucioso. Essa análise, esse estudo tem que ser minucioso, né? Não pode ser assim, que bom, pegamos, tome a criança, leve e acabou. Ou tipo, né, vamos resolver os problemas das crianças, então o primeiro que chegar eu vou... E talvez eu esteja criando um outro problema. Um outro problema no futuro. Problema, até maior. E no caso, a gente percebe então que a partir do momento que a pessoa ela se inscreve e de repente as coisas acontecem, tanto a criança de gostar dos pais e dos pais da criança, vai começar todo um processo em cima disso. Aí eles vão ser acompanhados, é isso? Como é que funciona? Por exemplo, primeiro, só para a gente entender mais ou menos como é que funciona todo o processo. Então, assim, vamos falar bem... Que o pessoal casal diz que demora um se pouquinho. Como à é que Vara da Infância e Juventude e solicita a inscrição no Cadastro Nacional, no Cadastro de Adotantes. Primeiro passo. E na Vara? Dentro desse procedimento administrativo vai ser feito um estudo psicossocial, psicológico e social, para ver, né, o perfil daquele casal. Isso... Antes de qualquer contato com a criança? Não, antes de qualquer criança, antes de qualquer perspectiva de adoção, né? Fez o estudo, está apto, ele é habilitado a ingressar no cadastro de adotantes. Aí é uma fila, uma ordem, né? Tem o primeiro inscrito, o segundo inscrito, o terceiro. Foi disponibilizada uma criança para adoção, né? Vai no primeiro casal. O primeiro casal que é uma criança branca, de até 3 meses, assim tal. Essa criança tem 7 meses... e é da cor negra. Bom, não bate, vamos ao segundo. Vamos ao terceiro. Aí liga, antes entramos em contato, olha, tem uma criança assim, assim, assado, tem interesse? Tem interesse. Então vai visitá-lo na instituição. Vai visitar tudo, tem interesse mesmo? Tem. Então vamos começar um estágio de convivência, para ver qual que vai ser. Não é essa, de forma abrupta, entregar a criança, vai lá e... Então passa o final de semana, depois um período maior, aí é deferida a guarda, né? Aí ele a guarda é por quanto tempo? A guarda sempre é provisória. Tá. Ela é sempre uma medida provisória, né? Para esse período da convivência, do estágio de convivência, é deferida a guarda para que ele possa ser o representante legal da criança. Levar no hospital, às vezes inserir no plano de saúde, tudo. Tudo bem, passou esse estágio, foi tudo bem. Ele ingressa com o pedido de adoção. Ele ingressou com o pedido de adoção contra os pais biológicos, que necessariamente terão que ser citados. Eles podem não querer, podem contestar aquele pedido de adoção. Normalmente não contestam. Normalmente não contestam porque já não tem interesse nenhum pelo filho, não vão brigar por nada. Esse procedimento entre a adoção, o pedido de adoção, citação, prolação de sentença, eu tenho casos já de 60 dias só. Que todo o trâmite foram 60 dias. E para que aconteça a adoção, mais ou menos quanto tempo? De todo esse processo? Geralmente, quanto tempo se demora? Se não tiver nenhum percalço, não tiver uma contestação, porque aí pode demorar mais um pouco mesmo, né? Porque aí vão ter que ser produzidas provas para ver se existe motivo para destituir aquela família do poder familiar, mas normalmente já está bem estabelecido isso. 3 a 4 meses. 3 a 4 meses. 3 a 4 meses. Dura um processo de adoção no Brasil. Exatamente. O grande problema é que todo mundo fala, demora a disponibilização da criança. A partir do momento que você entra no cadastro de adotantes, você vai ter que esperar a criança. Principalmente se a criança for recém-nascida ou até 3 anos. A pessoa vai esperar um pouquinho mais. Vai. Com certeza. Vai, porque o da frente sempre vai querer. Né? Aí adotou, que nem ela falou que gostaria de adotar mais um. Só que ela adotou, ela vai para o final da fila. Entendi. Né? Aí vai subindo
Conforme vai adotando. E como a preferência sempre é criança recém-nascida, existe algumas, né, exigências. Pode ser que 1/5 da lista adote primeiro que o primeiro. Entendi. Porque ele está disposto a adotar uma criança de 3 anos e 4 anos. Né? Então são essas circunstâncias, não é o procedimento que é demorado. O que é demorado é chegar a vez da pessoa na fila. Será o que move o coração das pessoas, né, a não querer as crianças com mais de 3 anos? Quais são as principais reclamações? Por que que Adaptação. Adaptação. Essa criança já vem com um comportamento do grupo familiar que ela estava inserida, ela já vem com um comportamento da institucionalização, né? Aí acaba quebrando a rotina daquela casa. E às vezes a pessoa não se adapta a isso. Né? Como disse, foi dito na reportagem, quer dizer, a criança tem que se adaptar, mas o casal também tem que se adaptar a crianças. Né? Tem que ser um conjunto de interesses ali que eles têm que se amoldar, né? Senão não adianta. A criança vai ter um comportamento rebelde, você vai querer à força estabelecer que ela obedeça à rotina. Isso é um processo paulatino, ele não pode ser abrupto. Porque há a quebra da rotina da casa, há a quebra da rotina da criança, né? E esses interesses têm que ser conjugados. E isso demora. E tem casal que não tem paciência para isso. Tá, não quero mais. Eu já tive casos de se interessarem e depois falam, não quero mais, estou devolvendo a criança. Isso é um risco, porque a criança já tem um processo de rejeição da família de origem, dos pais biológicos. E depois tem rejeição da família substituta. Psicologicamente para a criança é péssimo isso. Por isso esse cuidado exatamente. Também que precisa acontecer. Mas o nosso pedido hoje, né, a todas as pessoas que estão nos acompanhando, e se você tem um desejo mesmo de adoção, que se abra também a essas crianças, que elas querem ser amadas, precisam ser amadas, não é verdade? São extremamente carentes. Não é? A gente faça a visita a um abrigo, né, para sentir, para ver o que é isso, né, esse contato que tem. Às vezes, quando eu faço a visita, minha esposa me acompanha, né, ela fica assim, porque eles são carentes, eles chegam a ponto de chamá-la de mãe, abraçar, né? E se estiver aberto a isso daí, vai ver que essa criança também merece mais uma chance. E até mesmo, né, o apadrinhamento é interessante, né, para essas crianças. Então, mas nesse aspecto que eu falo assim, tem que deixar bem claro para a criança que aquela é uma situação transitória. Ela só está ali para dar um carinho, para visitar. Exatamente. Porque as crianças acabam querendo. Cria perspectiva, cria uma perspectiva, né? E normalmente quem faz isso é quem trabalha no abrigo, que acaba levando a criança para casa no final de semana, nas festas. Mas deixar bem claro para a criança que aquilo é um processo transitório só. Ok, doutor, eu quero te agradecer. Muito obrigada pela sua presença aqui, viu? E deixa eu te fazer esse alerta mesmo para a população, né? Que tem tantas crianças querendo ser amadas, né? Tá esperando por você, em algum abrigo aí deste Brasil. Tem mesmo. Tá certo, muito obrigada. E aí, tomara que essa conversa aqui possa fazer você refletir melhor. Principalmente você que está aí no processo, né? Esperando uma criança recém-nascida e está demorando, como diz o doutor, vai demorar mesmo, que a preferência geral é por essa criança. Mas tomara que, se pelo menos uma pessoa foi tocada, né, a abrir os horizontes, valeu a nossa conversa aqui, tá certo?